2. Amém. Boa noite. Pai do Senhor Jesus. Amém. Estão animados? Aleluias. Depois de uma conferência, daquelas, estamos animados e continuamos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se retroceder, Deus não tem prazer nele. Então, nós vivemos pela fé, dia após dia. Então, o maná de ontem não serve para hoje, ele estraga, amém? Por isso que todo dia nós temos que buscar mais de Deus, mais da sua palavra. E hoje, abra o seu coração para aquele que Deus quer falar com você. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 23. Mas eu quero ler uns versículos antes. Hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa campanha da vitória, fé vitoriosa. E vamos falar sobre a fé vitoriosa refrigera minha alma. Amém? A fé vitoriosa refrigera a minha alma. Isso nós vamos ler no Salmos 23. Mas eu quero ler alguns versículos antes, que diz assim, 2 Coríntios 2,14, diz: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas graças a Deus que Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo, amém? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora Romanos 1,17, o texto que Martim Lutero leu e se converteu, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, amém? O justo viverá pela fé. E Max Lucado diz assim: a fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser, ok? A fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser, mas sim confiar nele e depender e descansar dele. Então em Cristo você já recebeu uma fé poderosa, funcional, uma fé verdadeira e uma fé prática. Quando nós nos convertemos, ele encheu o nosso coração de fé. Fé é confiar, descansar em alguém, e essa pessoa é Jesus, amém? Então nós não caminhamos por vista, nós não caminhamos por circunstâncias, porque está bem ou está mal, nós caminhamos pela fé. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então todos nós precisamos ter uma fé viva, uma fé saudável, para viver nesse mundo e na eternidade. Precisamos ter uma fé viva, saudável. O inimigo ele vem roubar a nossa fé. Cada dia, através de circunstâncias, através de problemas, através de coisas que acontecem, ele vem roubar a nossa fé. E até mesmo com palavras, como ele falou para Eva, não é bem assim que Deus disse, não é bem assim que funciona. Quando nós criamos dúvida no nosso coração com relação a Deus, com relação à sua palavra, aí nós pecamos, nós começamos a sair fora do propósito dele. Mas Deus quer que você tenha uma fé viva e saudável. Fala para o seu irmão aí: Deus quer que você tenha uma fé viva e uma fé saudável, em nome de Jesus, amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o que? Sem fé fala para o seu irmão, é impossível. Impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos crer que ele existe, crer também que ele recompensa aqueles que o buscam. Vocês vieram buscar o Senhor hoje? Amém? Com fé no coração, crendo que vocês receberão então a recompensa. Que recompensa é essa? Nós vamos falar um pouco nessa noite. Então, você não pode servir e adorar a Deus sem fé, porque você se torna um infiel.
Então, sem fé, nos tornamos infiéis. Sua fé não pode ser humanista, teórica, não pode ser uma fé acadêmica, mas precisa ser uma fé poderosa, uma fé viva em Deus. 1 Coríntios 2,5 diz: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não está baseada no nosso conhecimento humano, mas no poder de Deus, amém? É através dele que nós somos mais do que vitoriosos. Então, vamos falar hoje sobre a fé vitoriosa, que refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Salmo 23, versículo 3, diz assim, depois vamos ler o texto todo: restaura-me o vigor, ou outra tradução da revista atualizada diz: refrigera a minha alma. Aleluias. Vamos ver aí o salmo do pastor, salmo do meu pastor. Vamos ler Salmo 23, está aqui também. Vamos ler? Vamos lá, diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, queremos te louvar e exaltar o teu nome, Senhor. Obrigado porque tu és nosso pastor, e nós queremos colocar a nossa confiança em ti, ó Deus, para experimentarmos todas as bênçãos, Senhor, desse salmo nas nossas vidas. Fala aos nossos corações, tira toda a inquietação, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que de alguma maneira, Pai, tenta roubar a tua palavra, tenta roubar a paz que é em ti. Queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, pois tu és o nosso pastor. Fala conosco nessa noite e refrigera a nossa alma, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Que palavras lindas, né? Esse salmo é um salmo bem conhecido. São palavras sábias, palavras poderosas, né, cuja beleza são ímpares. Então parece nos arrebatar, e nós começamos a viajar então em Campos Verdes, né? Então você sabe o que é isso. Agora nós estamos vendo a época das chuvas, né? Os campos estão verdes, né? Muito verde. Lá em casa tem uma grama, né? Está na hora de cortar, mas aquela grama verde, né? Aquelas plantas, tudo florido. Então, e aqui nós podemos viajar por campos verdes e por ribeiros cristalinos, né? Esses riachos lindos. O Salmo então 23 é uma linguagem poética, ok? E ela nos traz em seus versos significados muito profundos sobre o zelo do nosso Senhor Jesus, o zelo do nosso Senhor, do nosso pastor, né, para com seus filhos. E esse texto então foi escrito pelo rei Davi, né? Salmo de Davi, que ele foi pastor de ovelha na sua juventude. Então, quando ele escreveu esse salmo, ele sabia que estava falando, porque era a profissão dele. É mais ou menos a sua profissão, você colocar num papel e falar sobre ela. Mas aqui falando sobre uma ovelha, né, que tinha um pastor, e esse era o seu Deus, na sua linguagem, né, que Davi estava aqui cuidando das suas ovelhas, quando o profeta Samuel ele foi à casa do seu pai Jessé para ungir um novo rei. Então, antes dele ser rei, Davi, ele era pastor de ovelhas, e ele cuidava das ovelhas de seu pai.
Lá em 1 Samuel fala sobre isso, 17:15 diz: Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, foi lá no seu trabalho, lá onde ele estava cuidando das ovelhas, que não era dele, né? A ovelha é do pai dele, mas ele cuidava com muito amor e carinho. E ele mesmo diz que quando veio um urso, né? Ele matou o urso, ou seja, ele colocou a vida dele em risco por ovelhas que não era dele. E também um leão, ele matou o leão, ele colocou em risco a sua própria vida para cuidar das ovelhas. E quando Deus viu o coração desse homem, né, que estava disposto a servir, né, ao seu pai, mesmo não sendo dele as ovelhas, estava disposto a dar sua própria vida, né? Deus olhou para o coração de Davi e falou: esse homem tem um coração não somente para apacentar ovelhas, animais, mas para apacentar o meu povo, o povo de Israel. E foi onde Deus o chamou e colocou, né? Deus chamou ele de trás das malhadas, como diz ele, e colocou num trono para reinar sobre Israel. E esse Davi, né? Davi, esse homem, segundo o coração de Deus, tem muitas coisas para nos ensinar através desses salmos. Então, o que ele coloca aqui é que nós podemos ter uma fé vitoriosa, porque nela nós vamos descansar sob os cuidados de um Deus amoroso e de um bom pastor. Amém? Existem pastores ruins, né? Estou falando de pastor que cuida de ovelha. Ele não queria ovelha só para tirar a lã, só para comer da carne, da gordura da ovelha, mas ele criava como se fosse para o Senhor. E Deus é o nosso bom pastor, amém? Ele é um bom pastor, Ele cuida de nós, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, a fé vitoriosa, ela refrigera a minha alma, porque me ensina que eu sou ovelha, amém? Me ensina que eu sou ovelha. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, ou seja, está falando de um relacionamento íntimo e pessoal. Não é o nosso pastor, é o meu pastor. Ou seja, aqui ele coloca então, ele está debaixo do cuidado, né? Então o Senhor só será pastor de quem se submete como ovelha, amém? Ao seu pastoreio. Deus só é pastor daquele que se submete, aquele que considera Deus como o pastor, aquele que guia, aquele que cuida, né? Aquele que leva, aquele que dirige. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Então Davi aqui ele revela o segredo do sucesso do seu reinado. Por que ele foi um rei que levou um povo que estava vivendo uma vida muito aquém, né, longe de Deus, para um nível muito elevado perto de Deus. Ele mostra aqui o segredo da vida de Davi, do sucesso do reinado dele. Então ele foi o chefe do maior reino que Israel já teve. Imagina, nem antes nem depois, né? Depois, quando seu filho Salomão deu continuidade, né, e depois botou tudo a perder, né, mas quem elevou Israel a um nível mais alto de reinado foi Davi. Por quê? Porque ele tinha um coração, né, a qual se submetia ao pastor das nossas almas. Então o próprio Messias era conhecido como filho de Davi, só para nós termos uma ideia. Então esses versos aqui falam da paz, da estabilidade e felicidade daqueles que aceitam a liderança divina sobre suas vidas. O salmista era rei, porém se coloca como apenas uma ovelha do rebanho do supremo pastor. Então é um exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. É também uma referência profética, né, de Jesus, que viria a ser, a cumprir centenas de anos depois, em Jesus, que aludido a esse salmo aqui, o mestre, né, que declara como bom pastor. Lá em João capítulo 10 ele fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas nós precisamos nos submeter a essa liderança, amém? A esse pastor, nós precisamos submeter nossas vidas. Então tem muitas vezes, muitas pessoas que são até membros de igreja, mas são religiosos, né, que não precisam ler
toda a Bíblia, mas apenas praticar o salmo mais conhecido das Escrituras: a submissão ao pastor. Amém? Aquele que submete ao pastor das nossas almas. Estou falando aqui de Jesus, tá bom? Esse vai ser conduzido a todas as bênçãos que Ele tem para a sua vida. E nessa noite você pode descansar nisso. Então, a atitude de bode, de cabrito, não são atributos para nós. Amém? Você conhece um bode? Bode. Mas quando você vê um videozinho na internet lá, né? O cara está cuidando do bode, ele começa, né, a dar galhada. Já viu? É mais ou menos assim. O bode é assim, a ovelha não. A ovelha é mansa, né? Não é um cabrito, né? Que se coloca contra o seu pastor, mas a ovelha é mansa. Então, a Bíblia diz aqui que nós somos ovelhas. E ovelhas são mansas e obedientes. Amém? Pergunta para o seu irmão aí: você é bode ou ovelha? Não é para responder, tá? Você é manso e humilde, obediente, ou você é aquele rebelde, né, que vive uma vida se rebelando contra todos e tudo e contra Deus? Então, nós somos ovelhas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nós temos a nossa alma refrigerada, porque esse salmo nos ensina que eu sou uma ovelha. Amém? Você é uma ovelha? Aleluias. Segundo lugar, a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a ter dependência. Amém? O salmo diz aí, a parte B: de nada terei falta. Dependência. Não terei falta de nada. Então, Jesus certa vez ilustrou, né, o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as nossas necessidades materiais, né, dos seus discípulos. Nossa, somos discípulos, e Ele tem cuidado de nós, e reforça que nós devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na sua providência divina. Mateus capítulo 6, versículo 26, diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Amém? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Lá em casa tem muito passarinho, muito mesmo. Lá tem pé de acerola, pé de carambola, agora tem goiaba, tem limão, tem pitanga, tem, sei lá, tá uma coiseira danada lá em casa. Parece uma roça, né, daquela bem grande. Hã? Até que manda leite e mel. E tem manga também, né? Agora está acabando. Mandioca, ai Deus, tem muita coisa. Mas é incrível porque todo mês tem uma fruta diferente. E por causa disso tem muitos passarinhos lá. Tem maritaca, tem tucano, tem tudo que você pode imaginar, né? Passa por ali, né? E de manhã cedo eles vêm se alimentar, depois à tarde. E é incrível como eles têm provisão em abundância, né? Que agora tem acerola no chão, tudo assim no chão, né? Tudo vermelhinho, porque chove, cai tudo. Ou seja, tem muita coisa para eles comerem ali. E é interessante que quando a gente observa isso, a gente vê o cuidado de Deus. Não falta alimento para eles. Eles são simplesmente pássaros. Quanto mais eu e você, que somos a imagem de Deus. Deus não nos deixa faltar nada. Por isso nós podemos descansar nesse pastor que cuida de nós. Amém? Descansar nele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não tendes vós, vocês não têm muito mais valor do que os pássaros? Tem ou não tem? Amém? Temos. Então Deus cuida de nós. Ele é fiel. Ele é nosso Deus que supre as nossas necessidades. Ele é um bom pai que vai providenciar tudo para os seus filhos. É isso que diz o Salmo aí. Então em Filipenses também tem outro versículo interessante. Versículo 4 de Filipenses, verso 19, diz assim: meu Deus, está falando aí de meu, está vendo? Meu pastor, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.
Então nós temos um Deus que supre o quê? Algumas necessidades. Não? Suprirá todas. Você crê, amém? Ele não falou suprirá quantas necessidades? Quantas? De novo, até você acreditar nisso. Todas as necessidades. Não todos os desejos que você quer, né? Aquela Ferrari que você quer passear. Não é isso que está falando. As necessidades que nós precisamos, como filhos amados de Deus, todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Tudo que você precisar. Não está falando só de bens materiais. Está falando de paz na alma, alegria, que muitas pessoas não têm, né? Esperança, tudo que nós precisamos para viver, né? Nós temos em Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né, para nós, através do Espírito Santo. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Ou seja, Deus é muito rico. Ele é Criador dos céus e da terra. E tudo que nós precisamos está ao seu cuidado. E Ele nos dá. Amém? Coloque em nossas mãos, para nós como mordomos e para nós como filhos amados de Deus gerenciar. Então, a segunda coisa que aprendemos, que esse salmo nos ensina a ter dependência de Deus. Então fala para o seu irmão, dependa de Deus. Completamente, 100%. A fé vitoriosa refrigera a minha alma. Em terceiro lugar, porque me ensina a encontrar descanso. Descansa. Tanta gente cansada por aí, não é? Como é que você está? Estou morto. Não é assim? Tem gente que só anda morto de cansado. Está precisando voltar aqui no Salmo. O Salmo diz assim, no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz. Pensa numa ovelha cansada, andando o dia inteiro. Aí o pastor pega assim, agora vocês vão deitar tudo. Fica deitadinho aí. Em pastos verdejantes. E é interessante, né? Que é isso que Jesus falou quando estava multiplicando os pães. Ele falou assim, manda o povo deitar na relva, né? Sentar-se, descansa aí. Eu vou alimentar eles. Estavam famintos. O pecado cansa, mas a fé descansa. Amém? O pecado cansa. Às vezes nós estamos cansados por causa do pecado. Lá na Judéia e Samaria, estão em uma região mediterrânea, onde praticamente predominam duas estações. Parece aqui em Nazareno. O inverno é uma estação... Não, ao contrário. O inverno é uma estação de chuvas, que vai de novembro até abril, ao contrário de nós. O verão é um período de seca, né, que vai de maio a outubro. Então, ao contrário do nosso aqui, lá é chuva quando aqui está seco. E lá, agora que está seco, chovendo aqui, lá está seco. Então, nessa época, ao contrário da nossa. Então, nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso. E um espetáculo, um esplendor verde, um tipo de mosaico, né, assim, muito colorido, multicolorido, excelente para a pastagem dos rebanhos. Porém, à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, tornando muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Então isso obriga os pastores a seguirem uma cansativa peregrinação em busca por pastos verdejantes. Então, por causa da grande seca, eles começam então a buscar outros pastos, né? Mais ou menos como aqui não, né? E depois vai indo, anda quilômetros, né? A gente vê muito isso nos relatos bíblicos. Mas Davi afirma que o Senhor os convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus ensina que Ele possui em abundância o alimento que as suas ovelhas necessitam. Aquele que tiver fé em Jesus achará pastagem durante todo o ano. Mesmo que o mundo esteja, então,
num período de seca espiritual, quando nós olhamos para fora, tantos desastres, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, tantas crises, né? Agora o nosso governo começa a entrar em crise, nosso país, todas essas notícias que a gente ouve todo dia aí, né? Nos noticiários aí das redes sociais. Mas aquele que está em Cristo tem sempre alimento, amém? Aquele que está em Cristo sempre tem alimento. João capítulo 10, versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, amém? Quando nós estamos em Cristo, nós achamos pastagem. É uma figura de linguagem, né? Claro que uma ovelha precisa de pasto para sobreviver, mas nós precisamos do quê? Né? Essas coisas que nós precisamos, que sacia a nossa fome, né? Através da sua palavra, aquele pão que desceu do céu. Essa é a nossa fé, é uma fé vitoriosa. Então, em terceiro lugar, nós encontramos descanso. Quarto lugar, uma fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar satisfação. Versículo 2, a parte B diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas doces e calmas, né? Então, o mundo hoje e o pecado são insaciáveis, não é assim? Quanto mais tem, mais quer. Essas pessoas aí que têm dinheiro, estão trabalhando cada vez mais, né? Porque querem mais dinheiro, não é assim? Nunca é suficiente. Eu estou ganhando um pouco, mas eu tenho que ganhar mais, né? Eu estou buscando sempre mais. É insaciável. A alma do homem no mundo é insaciável. O pecado também é insaciável. As pessoas começam, por exemplo, né, com bebida, por exemplo. Toma um pouquinho e fica alegre, mas quer tomar mais, né? Aquele que se prostitui, quer se prostituir mais. Então aí já com mulher não está bom, vamos com homem também. E aí vai, com animal também, e aí vai embora. Não tem fim. É insaciável o homem e o pecado que existe no mundo, né? Então quando nós estamos buscando saciar a nossa alma nas coisas do mundo, nós não vamos ser saciados, amém? Nós só vamos saciar nossa alma, nosso coração em Jesus. Por isso que a Bíblia, por isso que nos dizem, né, que o buraco que o homem tem dentro de si, só Deus pode preencher, esse vazio da alma, né? Essa semana se converteu aí um rapaz aí que é famoso aí no hip hop, essas coisas assim. Ele deu testemunho que ele tinha um vazio tão grande, né, que nada nesse mundo, fama, poder, dinheiro, sexo, tudo que ele tinha, ele disse que nada disso pôde saciar a sua alma. Ele encontrou em Jesus, ele mesmo fala lá, amém? Então, só para você saber, porque às vezes você não chegou ainda na fama, no dinheiro, né? Não tem milhões na conta, carro, o que você quiser comprar. Mas se você quiser experimentar, você pode ir nesse caminho. Você vai ver que nunca vai ser saciada a sua alma. Nunca. Somente em Jesus. E aqui é o que o Salmo nos diz. Porque é uma questão de tempo para o mentiroso, corrupto, ladrão e traidor ser pego. Mais cedo ou mais tarde, o pecado gera morte. E aí você vai ver todas as causas, né? Hoje nós vemos quantos artistas aí que tinham tudo na vida e uma hora se suicidam, entram numa overdose, né? E tantos outros pessoas que eram conhecidas aí destruíram a sua vida, porque o pecado é insaciável, o mundo é insaciável. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta, não conseguem deitar-se e não se sentirem que estão totalmente seguras. Então as ovelhas também têm receio dos rios caudalosos e turbulentos, mas em Jesus elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas, né, passa a correr no interior daqueles que são tocados pelo Espírito Santo. Tudo pode estar caindo, a Bíblia diz, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000, né,
à minha direita, mas eu não serei atingido, porque estou com o Senhor. Ou seja, pode cair o mundo inteiro, você vai estar tranquilo e calmo. Já pensou sobre isso? Está caindo lá tudo, e você está seguro e tranquilo em Deus. A palavra de Deus aqui é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Você está com sede? Como é que está a sua alma? Sedenta? Tem um vazio aí dentro. Deus pode encher ela, pode trazer paz ao seu coração, pode trazer tranquilidade. Nunca mais você terá sede. Em Jesus, suas necessidades são todas supridas, na alma refrigerada. Então essas são as águas que transformam o homem em sua estrutura e em seu caráter. Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que limpam, amém? Águas que limpam, águas que saciam. Em quinto lugar, porque a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar alívio. E esse é o versículo 3. Refrigera a minha alma. Eu não sei como é que está a sua alma nessa noite, mas se você precisa de alívio, vem no lugar certo. Amém? Fala para o seu irmão, está no lugar certo. Abra seu coração, deixa Deus falar com você. Refrigera minha alma. O Senhor é o meu pastor, Ele refrigera a minha alma. Então eu sou renovado pela fé vitoriosa em o meu pastor, que refrigera o calor do meu coração. E eu sei o que é isso, porque a gente depois que corre aí uns 20 quilômetros, está morrendo de sede, não é, Lavínia? E eu sinto muito calor, né? Eu tenho que correr no inverno mesmo. Verão para mim não dá, derreto igual gelo. Mas esse calor da alma, né, que a água natural não consegue trazer alívio. Então todos nós precisamos de alívio nesse momento. Então o bom pastor, ele traz remédio para os nossos aflitos corações. Então lá na Judeia e Samaria são de extensão relativamente pequena, entretanto o clima é extremamente variado, vai dependendo do local, né, que você se encontra lá. Então existe uma zona tropical, que é no Baixo Jordão, com altas temperaturas. Existe uma região deserta, né, que contrasta com a marítima do mar Mediterrâneo e vice-versa. Então na região da Alta Galileia também é tropical, né, o calor é intenso. Mas em determinado horário o sol é tão escaldante e o clima fica tão abafado que fica difícil até mesmo dos seus habitantes se alimentarem. Porém, quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro de frescor que vem do alto do Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele é alto, bem alto. E lá em cima tem geleiras. E quando sopra o vento do norte para Israel, né, para o sul, esse vento vem frio. Imagina, né? O vento quando vem de baixo, vem da África, né? Vem de baixo. Mas quando vem do norte, ele traz um frescor muito grande. Então o Monte Hermon, ele fica no norte de Israel, né? No seu cume tem gelo. E é interessante o Salmo 133, que fala: ó, quão bom e quão suave é os irmãos que viverem em união. Aí diz assim: é como o orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como o orvalho que vem do Monte Hermon. E é muito bom. Isso refrigera toda aquela planície. E não precisa chover, porque em Israel não chove muito, não sei se você sabe, chove muito pouco. Mas esse orvalho, quando desce sobre as campinas
ali de Israel, elas começam a florescer, porque traz esse orvalho junto. E isso está falando de que quando nós confiamos em Deus com todo o nosso coração, pode estar o maior calor, né? Mas essa nuvem, esse vento que traz esse orvalho que vem sobre nossas vidas, refrigera nos momentos que nós mais precisamos, mais difíceis da nossa vida, porque Deus é aquele que refrigera a nossa alma. O meu Deus refrigera a minha alma quando mais eu preciso. E quando eu tenho uma fé vitoriosa em Deus, por meio de Jesus, por natureza, Ele vai nos encher de paz. E muitas vezes, a circunstância da nossa vida parece estar de tal forma, de um calor tão grande, por causa dos acontecimentos, por causa que sentimos abafados, sufocados, cansados, com tantas coisas. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos submetemos a esse pastor, descansamos nele, é como se viesse um vento que refrigera a nossa alma. Todo aquele calor, toda aquela dificuldade por causa dos problemas que estamos enfrentando, nós encontramos em Jesus. E nessa noite Ele convida você a ter uma alma refrigerada, amém? Por Ele. Não sei o que você está passando, mas nesse momento agora, o Espírito Santo do Senhor, Ele pode vir como uma brisa suave sobre a sua vida. Ele pode descer sobre você do alto, pode refrigerar a sua alma, pode renovar suas forças, como nós ouvimos agora na nossa campanha. Deus renova nossas forças, Ele nos capacita para nós continuarmos a nossa caminhada, porque ainda não terminou. Fala para o seu irmão, ainda não terminou, amém? Tem uma longa jornada pela frente, e para que nós possamos chegar até o final, nós precisamos refrigerar a nossa alma em Jesus. Então, continuando, a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque Ele me ensina a encontrar justiça. Guia-me pela justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. Como eles tinham que ficar mudando de pasto, de um lado para o outro, os pastores guiavam as ovelhas nos campos de Israel. Então eles buscavam pastagens para facilitar a condução desse rebanho, sem que as suas ovelhas se desviassem, né, pelos mais diversos caminhos. Existia as veredas, né, que são pastagens estreitas, né, entre a vegetação, onde não há espaço para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então é um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente, até chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção do pastor. Então, o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça, amém? O caminho que leva a Deus realmente é estreito, ok? O caminho que nos leva a Deus é estreito, não se pode olhar nem para os lados, é preciso então prosseguir em direção ao alvo, em direção a Jesus. Mateus 7,14 diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e infelizmente são poucos o que a encontram. E Jesus é o nosso supremo pastor, e que Ele revela que Ele mesmo é o caminho pelo qual nós devemos viver e caminhar. Então, se queremos viver, né, embaixo do cuidado do nosso pastor, nós precisamos andar por esse caminho de retidão, caminho de santidade, caminho de deixarmos muitas vezes a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, a nossa carne para fazer a vontade de Deus. E é por isso que muitas pessoas se perdem, se desviam no caminho. Por quê? Porque querem satisfazer seus desejos. Agora você aceitou Jesus, você que segue Jesus, você quer ter esse pastor que cuida de você, você precisa se submeter e andar nessas veredas, porque quando nós cremos em Jesus como nosso pastor, nós vamos encontrar a justiça, a santidade, o caminho que nos leva a Ele. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer encontrar o caminho? E ache Jesus, amém? Abra seu coração para Jesus, Ele é o caminho.
vai até Jesus, Ele vai te levar até o Pai, e nós precisamos estar em comunhão com Ele. Sétimo, a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar segurança. O Igor falou esse versículo agora, quando estava ministrando louvor, né, Igor? Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Amém. A Israel, então, vales profundos, íngremes, né, entre penhascos, onde a luz ali não atinge, só quando você vai bem no meio-dia. Então, após um certo horário, só tem sombras. E é um lugar perigoso, porque muitos ladrões ficam no alto, e quando as pessoas passam no meio do vale, eles fecham esse vale, assaltam aquela pessoa, roubam tudo dela. Não sei se você já viu alguns filmes que são assim. Aquele que o samaritano ajudou, provavelmente estava num caminho desse. E aí Davi fala assim: mesmo que eu passe por esse vale de sombra e de morte, porque tem perigos, ele disse que não ia ter o quê? Medo. Por quê? Por quê? Tem alguém cuidando, protegendo. Amém? Você é um filho amado de Deus, e nada nesse mundo, né, pode colocar medo no seu coração. Você precisa confiar em Deus, passando por vales terríveis. Vales aqui falam de dificuldades, de tempos de sofrimento, tempos de angústia, né? E na nossa caminhada, a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos situações difíceis para resolver. Mas mesmo que você esteja passando por aí, você não precisa ter medo no seu coração. Basta você confiar na segurança do seu Deus. Então, porque tu estás comigo, tu estás comigo. Isso é fé. Amém? Isso é fé, é você exercer a sua fé naquele momento de mais dificuldade que você estiver enfrentando. Eu posso dar vários testemunhos aqui da minha vida. Você também pode dar testemunhos quando você estava passando um momento muito difícil na sua vida. Você dobrou seu joelho, você naquele momento confiou em Deus, e Ele ali socorreu você. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu não estou sozinho. Amém? A gente nunca está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Então Davi também passou por momentos difíceis de se suportar, envolvido em combates, muitas vezes perseguição pelos seus inimigos, pelo próprio rei Saul, mas ele soube superar esses momentos, porque ele depositava a sua fé, a sua confiança em Deus, no bom pastor. Então Davi sabia que os vales ficavam entre as montanhas, e depois de passar por esse lugar profundo, pela depressão, por tristeza, depois Deus o levaria a um lugar alto, onde a alegria do Senhor se faz presente. Então Jesus nos deixou semelhante ensinamento ainda, que nós passamos pela dor ou tristeza, o bom pastor está sempre conosco para nos consolar, proteger o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes da nossa vida. Eu não sei como é que você está agora, mas Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflição, mas fique animado, tenha coragem, amém? Fortaleça a sua fé, porque Jesus venceu, e nós venceremos. Por isso que Paulo diz: em Cristo somos mais que vencedores. Então Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco, amém? Amém? Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco até o fim. João 14,16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus subiu ao céu, no trono, mas Ele falou: vocês não vão estar sozinhos, eu vou dar o Espírito Santo para estar com você. E nessa noite você pode abrir seu coração para Ele e dizer assim: Senhor, eu estou passando por esse vale, mas eu abro meu coração para crer em Ti, para que eu possa ter essa segurança, essa fé. Em oitavo, a fé vitoriosa
refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a vara e o cajado me consolam. Então, confie. Deus está perto de você. Ele está perto. Ele é teu Pai. Você hoje pode estar triste, chorando, preocupado. Confie em Deus. O bom pastor está aqui para te consolar. A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar e proteger e guiar as ovelhas. A vara servia também para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado também para erguer uma ovelha pelo corpo, pelas pernas, quando estava presa entre as pedras. Então essas ferramentas eram símbolos do zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante no nosso lado, nos levando para a segurança da sua presença. Então o Supremo Pastor deixou a sua glória para resgatar as ovelhas perdidas do seu rebanho. O seu cajado, a sua palavra estão prontos a nos erguer, para nos livrar das armadilhas, das prisões do pecado. A Bíblia diz em Ezequiel 34:16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Aleluias, amém? Nós temos um consolo em Jesus. Você tem consolo em Jesus. Confie nele. A fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar a abundância. Vê aí no versículo 5, diz: preparas uma mesa perante a minha presença, perante a presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa. Outra tradução diz, um banquete. Você já pensou num banquete? Tem de tudo em cima da mesa. Aí você pode comer até. E Deus, nosso pastor, nos prepara um grande banquete, com grande abundância, para todos os que têm uma fé vitoriosa em Cristo. Davi, ele confiava na providência de Deus, e era tão grande que os seus inimigos não conseguiam vencê-lo, e que eles veriam mais adiante a bênção do Senhor sobre a sua vida. Essa palavra também era a palavra profética que anuncia a vinda do Senhor Jesus, quando todos o verão, até aqui aqueles que transpassaram. Zacarias 12:10 diz: e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Está lá em Zacarias 12:10 e também em Apocalipse. Então nesse dia, todos os seus inimigos verão o Senhor celebrando as suas ovelhas em um grande banquete, mas eles não poderão entrar e prantearão para sempre de tristeza. Que lado você está? Do lado do pastor ou do lado dos inimigos da ovelha? E por último, a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar unção. Versículo 5, a parte B diz: unge a minha cabeça com óleo. Então era um costume lá do Antigo Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça do seu convidado com óleo, como fosse um convidado de honra. Então uma gota de óleo perfumado. Então o óleo também simboliza o Espírito Santo. Deus derrama o seu Espírito Santo, nos colocando e nos usando para o seu reino. Deus mostra que nós somos seus convidados especiais para esse banquete das bodas do Cordeiro. Então é o Senhor ungindo nossas vidas e nos perfumando com seu Espírito. O óleo precioso que desce sobre as nossas cabeças vão penetrar nas nossas mentes, vão perfumar o nosso entendimento até a nossa alma. Abençoado é aquele que recebe essa unção sobre a sua vida. Só ungidos podem ungir. O Salmo 133 diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. Aleluias. Esse cálice que transborda aí é um cálice de alegria. Tudo isso nós encontramos, porque diz aqui: o meu cálice transborda. Então durante a refeição,
De uma maneira geral, o cálice simbolizava alegria, né? Porque ali tinha o vinho dentro, ou tinha o óleo dentro. Então a unção do Espírito Santo traz uma alegria que transborda o nosso ser. Então é a alegria da salvação, do reencontro com aquele que é o autor da nossa vida, a volta ao nosso Pai. Então Jesus afirmou que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E o cálice da alegria da salvação transborda a abundância da alegria quando somos alcançados por tão grande, sublime e merecido perdão. Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Está falando aí do filho pródigo que voltou para casa. Amém? Eu não sei como é que você está nessa noite, mas se você se arrepender dos seus pecados, se você abrir o seu coração para Jesus, a Bíblia diz que vai haver festa no céu. Não só no céu, mas também no seu coração, porque Jesus pode transformar a sua vida nessa noite. Então que essa palavra de fé, essa nossa fé vitoriosa em Cristo Jesus pode nos trazer esse bom alimento, né? E essa fé que nos sustenta. Creia a despeito do que vier a acontecer. Você é uma ovelha do bom pastor e por isso viva em dependência dele. E você nunca ficará decepcionado. Nunca. Fala para o seu irmão. Você nunca ficará decepcionado. Nunca. Amém? Nunca. Né? Então aprendemos aqui que se você tem Jesus como seu pastor, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar satisfação, você vai encontrar alívio, você vai encontrar justiça, você vai encontrar segurança, você vai encontrar consolo, você vai encontrar abundância e você vai encontrar unção. Viu? Salmo tão pequeno, tem tanta coisa para aprender aqui, tantas lições que Davi nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. E para nós terminarmos o versículo 6, que é o meu versículo preferido, viu? É o meu versículo preferido. Então, a Bíblia diz que a favor do céu, o favor do céu te acompanhar até o fim, porque diz aqui, a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão para sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos ler juntos esse versículo? Certamente, bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluias. Essa palavra aqui, seguir, esse verbo seguir, é interessante, que tem o mesmo sentido no original hebraico, da palavra utilizada para descrever o ato de caçar de um animal selvagem. Alguém aqui já caçou? Agora não pode mais, né? Mas antigamente tem cachorros de caça, você já viu? Que aí aparecia um animal e aí começava a perseguir. O cachorro começava a sentir o cheiro daquele animal e corria atrás dele, perseguia até achar, até pegar a caça, até ele cansar. E é a mesma coisa esse versículo está dizendo aqui, que quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de nós sermos perseguidos por feras selvagens, nós somos perseguidos pela bondade e pela misericórdia, que descreve o amor leal do nosso Deus. Amém? Nós somos perseguidos. Então, a Bíblia diz, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas essas coisas serão acrescentadas. É isso que nós temos que fazer. Quando nós buscamos Jesus em primeiro lugar, tudo que nós precisamos, você não vai precisar ir atrás dessas coisas que você precisa. Você vai estar buscando Jesus, adorando Ele, servindo Ele no seu reino, fazendo a sua vontade, e você vai indo na frente buscando Ele. A bondade e a misericórdia de Deus vão atrás de você, vão seguir você. Vem cá, eu quero te abençoar, não é assim? Você está indo na frente e a bondade de Deus atrás. Vem cá, eu quero abençoar. Eu quero, que a misericórdia te alcance. Ou seja, você está indo e a bondade e a misericórdia de Deus vai estar seguindo você. Vai estar indo atrás de você para te alcançar e te abençoar. Aqui mostra um Deus, um pastor
que Ele quer nos abençoar, que Ele quer, mostrando a bondade dEle, a misericórdia dEle para conosco. E aí, Davi termina dizendo assim, ainda antes de lermos o versículo 6 final, diz: Deus nunca vai desistir de você, como um caçador não desiste da sua caça. Amém? Deus nunca vai desistir de você, como um caçador não desiste da sua caça. E é por isso que você nunca vai deixar o Senhor, porque aqui a Bíblia diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluias. Mais do que uma promessa terrena e material, essa palavra também é uma profecia do reino eterno do nosso Jesus, em cuja presença estaremos para sempre, usufruindo das suas promessas, das suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele. O grato não se rebela. A ovelha anda satisfeita e grata com todos os cuidados do bom pastor. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Amém? Ter isso no nosso coração. Deus é o nosso bom pastor. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas você pode sair transformado. Você pode sair cheio da graça, da plenitude de Deus. Basta você colocar sua vida sob os cuidados do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Se você nessa noite quer receber Ele como pastor da sua vida, Jesus, simplesmente você pode dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti de todo o meu coração. Eu quero que o Senhor venha ser esse pastor que nós ouvimos aí no Salmo 23. Ó Deus, eu estou precisando do Senhor. E nessa noite, quem sabe você está com a alma aflita. Quem sabe você está desassossegado. Quem sabe de alguma coisa que aconteceu na sua vida está tirando a sua paz, a sua alegria. Nessa noite, Ele te convida: vem a mim. Eu sou o bom pastor. Eu vou levar você água, refrigerar sua alma, revigorar o seu vigor. Eu vou levar você aos pastos verdejantes para dar descanso. Eu vou fazer uma mesa, um banquete para você ter abundância. Quantas vezes nós vivemos uma vida cristã muito aquém daquilo que o Senhor nos chamou para vivermos. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer que você descanse na sua palavra, nas suas promessas. Ele quer que você desfrute dessa vida abençoada que é. E essas promessas podem estar sobre a sua vida nessa noite. Basta você dar um passo de fé, como nós lemos no princípio. A fé vitoriosa é colocar sua confiança sob os cuidados desse bom pastor. E você precisa crer para você receber a recompensa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer se aproximar dEle, você precisa crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que quer te abençoar. Quem sabe você tem vivido uma vida de escassez, uma vida vazia. E nessa noite Jesus está te convidando a você experimentar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E se uma hora ou outra você não está experimentando, é porque você de alguma maneira saiu fora e precisa voltar. Ele está atrás de você e não vai desistir de você. Enquanto você não se render a Ele, Ele vai te buscar. Ele vai estar trabalhando todas as circunstâncias para você encontrar somente nele a paz, a alegria, o descanso, o alívio que você precisa. Nesse mundo de correria, nesse mundo de escassez, nesse mundo tão difícil, há um lugar que você pode encontrar em Jesus. E é nesse lugar que você pode encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua vida.
O mundo não pode te oferecer. O mundo não tem nada para nos dar. Somente Jesus. Eu não estou falando de uma religião aqui. Eu estou falando de um relacionamento pessoal. Como Paulo teve. Como tantos outros homens teve. Como nós buscamos e temos em Jesus. Você pode ter também. Basta você se render a Ele e dizer: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti de todo o meu coração, crendo que Tu és o meu pastor. Não é o pastor do meu pastor, não é o pastor do meu amigo, não é o pastor da minha esposa, do meu marido, não é o pastor do meu irmão, mas é o meu pastor. E nessa noite Ele te convida a você ou colocá-lo como pastor da sua alma, para que todas essas promessas que nós temos no Salmo 23 possa vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nessa noite nós vamos todos nos colocar em pé agora, nesse momento. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu não sei como é que você entrou aqui. Se você quer aceitá-lo como seu pastor, coloque a mão no seu coração. Eu quero aceitá-lo. Agora, se você já aceitou, mas tem vivido, não tem experimentado todas as bênçãos, tudo aquilo que nós falamos aqui, você precisa de descanso, alívio, também você pode se colocar. Porque Ele convida: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei descanso para vossas almas. Jesus, aquele que alivia, aquele que consola, conforta. Se você se sente ofendido, se você se sente traído, se você se sente incapaz, e existem coisas no seu coração que estão entristecendo você nessa noite, leve sobre Jesus, leve a Jesus, entregue a Ele. Aleluias. Se você está ansioso, preocupado com as coisas que você precisa, Ele dá com abundância tudo aquilo que nós precisamos. Eu não sei que você tem necessidade, mas você pode encontrar em Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você ore também a Deus aí, falando a Ele, abrindo seu coração, falando: Senhor Jesus, nessa noite nós viemos aqui. Tu és o bom pastor. Tu és aquele, Senhor, que tem tudo que nós precisamos. E nessa noite, Senhor, ó Deus, queremos nos submeter ao Teu pastoreio. Queremos nos submeter a Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite viemos na Tua casa, na Tua presença, porque dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Ó Deus, e algumas vezes nós temos reagido, Senhor, não como uma ovelha, mas como, ó Senhor, alguém que se rebela contra o Senhor, contra a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa. E faz no Senhor nosso coração se converter a Ti, voltar a Ti, depender de Ti, Senhor, para que possamos experimentar todas essas bênçãos, Senhor, que o Salmo 23 nos ensinou nessa noite. E essa palavra de fé nessa noite possa, ó Deus, transformar nossa vida, nosso caráter, nosso coração vazio, Senhor. Se existe qualquer preocupação, nós entregamos ao Senhor, porque Tu cuida de nós. Se existe qualquer medo, Senhor, ó Deus, nós entregamos a Ti, porque Tu estás conosco, Senhor, comigo. Se eu estiver, Senhor, ó Deus, contigo, Tu estás comigo, Senhor. Não é o Senhor que se retira, sou eu que me retiro da Tua presença. Mas nessa noite nós queremos voltar aos Teus pés, voltar, Senhor, ao Teu aprisco, Senhor, voltar, Senhor, ao lugar de segurança, voltar ao lugar de refrigério, voltar ao lugar, ó Deus, de descanso, Senhor, voltar ao lugar de abundância, voltar ao lugar, Senhor, ó Deus, de uma alma refrigerada, Senhor, um vigor renovado, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez o Senhor tem falado conosco nesses dias, e hoje, Senhor, nessa campanha de fé, Senhor, nessa campanha de vitória, em nome de Jesus, nessa fé vitoriosa que nós podemos ter, Senhor. Ó Deus, o Senhor não faz exceção de pessoas, mas nós, ó Deus, muitas vezes perdemos por não confiar totalmente em Ti, e queremos andar segundo a nossa vontade, nos perdendo pelo caminho. Mas nessa noite queremos voltar à Tua presença, Senhor, voltar e nos render a Ti, Senhor, como Senhor das nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos declarar que o Senhor é o meu pastor.
o meu pastor. Eu tenho intimidade contigo, Senhor. Não é o pastor dos outros, mas o meu pastor. Oh, Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda amargura, todo ressentimento, toda ofensa, Senhor. Ó Deus, nós lançamos a Ti, ó Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda preocupação, ansiedade, depressão, Senhor, todo medo, Pai, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que a presença do Teu Espírito Santo venha ungir nossas cabeças com óleo, Senhor, o óleo da alegria, o óleo, Senhor, que transborda, Senhor, sobre nossas vidas, ou sobre nossa alma, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, Senhor, abundantemente, ó Deus, transformando nossos corações, nossas almas, ó, nos levando, Senhor, a experimentarmos, Senhor, ó Deus, coisas tremendas do Senhor, da parte do bom pastor, aleluias. E nessa noite nós oramos, Senhor, por cada vida que está aqui, ó Pai, por cada um que colocou a sua mão no coração, Senhor, declarando sua necessidade de Ti. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, reinar sobre a vida deles, que eles possam sentir o refrigério do Senhor nesse momento, o descanso do Senhor, todo pavor, todo medo saia em nome de Jesus, que nessa noite eles experimentem, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque eles estão no lugar certo. Perseguiu eles até eles encontrarem, Senhor, o Teu lugar, o lugar onde estamos na Tua presença nessa noite. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém.